Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Eternos, mas dessa vez vai ser com spoilers. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Clica aqui nozinho pra assistir o vídeo totalmente sem spoilers, pode ir tranquilo, não tem spoiler mesmo, mas hoje a gente vai discutir, né, e falar um pouquinho sobre esse filme totalmente com spoilers. Eu já falei pra vocês, né, já dei a minha opinião sobre as polêmicas, entre aspas, né, que o filme tá tendo por aí. Eu tô gravando esse vídeo antes da estreia dele, na verdade, assim que eu terminar de gravar esse vídeo eu vou assistir Eternos de novo, isso é o tanto que eu gostei do filme, então eu não sei ainda como foi a resposta do público, mas eu tenho a impressão de que a resposta do público vai ser bem diferente da resposta da crítica especializada, que foi algo que a gente viu principalmente lá na gringa, né, lá nos Estados Unidos, que os críticos começaram a detonar muito o filme e atualmente ele tá com 53% de aprovação no Rotten Tomatoes, que é um site que agrega as críticas de críticos especializados e faz uma porcentagem, né, de acordo com as notas e opiniões que foram dadas. Então 53% é uma nota bem baixa, atualmente é a nota mais baixa de um filme do MCU no Rotten Tomatoes, então ele tá mais baixo do que vários filmes do MCU que são considerados filmes ruins de produção, né, de fotografia, de, enfim, atuação. Em geral, os filmes, eles costumam ter uma base bem sólida, porque a gente tá falando aí de algo que a gente já tá acostumado, né? A Disney tem dinheiro, a Marvel tem dinheiro, então eles conseguem investir no filme, conseguem fazer uma produção legal. Então, normalmente, esses não são problemas que a Marvel tem nos filmes deles, né? De efeitos especiais e nada do tipo. Os problemas acabam sempre acontecendo quando a gente fala de roteiro. Bom, então, eu já falei um pouco pra vocês sobre o que eu acho disso, né? Mas lá no vídeo sem spoilers, eu me alonguei mais nessa história, comentei um pouco mais sobre isso, sobre o porquê eu acho que esse filme foi visto dessa forma pelos gringos, principalmente pela crítica gringa, né? Então é isso, não vou passar por esse assunto de novo, vou falar aqui das coisas que eu gostei do filme e do que eu acho que funcionou bastante, assim. Em Eternos, a gente vai conhecer esse grupo de pessoas, né, que são imortais e que têm superpoderes, e cada um dos personagens tem um superpoder diferente. Eu falei pra vocês que eu tinha ficado apaixonada logo na primeira cena, né, na cena de abertura do filme. Eu já tinha me apaixonado completamente, porque eu acho que ela é uma cena extremamente dinâmica, né? Eu acho que quando você fala de um grupo de heróis, onde você não conhece nenhum dos personagens, é muito fácil você se embananar pra apresentar, né? Como é que você apresenta 8 personagens em um só filme? E é óbvio que, assim, a gente tá falando de um filme que é longo, né? Ele tem 2 horas e 37 minutos de duração. A gente tá falando de um filme que tem um elenco com nomes de peso, né? Então, assim, tem muito ator foda dentro, né? Fazendo um personagem da Marvel pela primeira vez. E a gente também tá falando de uma história que, obviamente, vai dar mais foco pra um personagem do que pra outro. Então, por exemplo, a gente tem a personagem da Salma Hayek, que é a Ajak, e a Ajak, ela já é, logo no começo, descrita como a líder dos Eternos, né? Então, ela é a pessoa que toma as decisões de acordo com isso. E os Eternos, basicamente, quando o filme começa, a gente descobre que eles têm uma missão, que é ir pra Terra, acabar com os deviantes, que são umas criaturas, né, do mal, que estão na Terra e tentam matar os humanos, e defender a humanidade dos deviantes e deixar eles viverem a vida deles normalmente, né? Eles não devem interferir com a vida dos humanos. Mas cada um dos Eternos tem conhecimentos e poderes diferentes que poderiam, sim, vir muito a calhar, principalmente no desenvolvimento da humanidade, porque a história dos Eternos começa há milhões de anos atrás, né? Antes da humanidade ser da forma com que a gente conhece ela hoje. Então, obviamente, a gente tem avanços científicos, avanços tecnológicos, avanços em geral, né, da humanidade, da forma com que o mundo se vê, da população, dos países, de tudo, né, política, tudo. E obviamente os Eternos estão ali, né, durante esse tempo, mas eles não podem interferir nisso que acontece. E a Ajak, ela é a personagem que é responsável por liderar os Eternos e organizar tudo. Então na primeira cena, a gente vê uma coisa que é muito legal, que é a dinâmica de todos eles lutando juntos. Então a Ajak tem poder de cura, o Ikaris, por exemplo, ele voa e solta laser pelo olho. O Druig, ele tem um poder que ele pode manipular os sentimentos e os pensamentos das pessoas, né? Tipo, e por aí vai, né? Cada um tem o seu poder diferente. E eu acho que é muito legal de ver nessa primeira cena como todos esses poderes, quando são usados em sincronia, funcionam. Então, essa primeira cena é muito legal por conta disso. E você, ao mesmo tempo, vai descobrindo os poderes deles nesse momento. E aí, a partir disso, eu sinto que a gente vai explorando um pouquinho cada um dos personagens e entendendo mais, enfim, das motivações, né? Eu acho que uma coisa que esse filme faz bem é construir esses personagens, é mostrar que eles vieram do mesmo lugar, né? Então, depois a gente vai descobrir que, na verdade, os Eternos são seres fabricados, porque, teoricamente, os Eternos, eles são seres sintéticos, né? Então, eles foram criados exatamente daquela forma
pra serem colocados ali pra poder, enfim, né, fazer a missão deles e tudo mais. Mas é muito interessante porque eles passam tantos anos na Terra, né, milhares de anos vivendo na Terra, que aos poucos eles vão se afastando de quem eles eram naquele momento quando eles foram concebidos e chegaram na Terra, né, que a gente vê logo na primeira cena que eles estão lá na nave, e daí cada um surge e tudo mais, e até tem lá um momento da Cersei e do Ikaris logo nesse começo que você vai lá, entendi. O filme também traz exatamente essa discussão de como a humanidade é capaz de tocar as pessoas. A Jaqen, ela é essa líder e ela sempre tenta manter eles unidos. E aí, né, um dos grandes momentos ali que vai desembestar na história do filme é exatamente o momento que a gente descobre que ela morre. Fiquei chocada porque eu não tava esperando que ela morresse e, na verdade, a gente acaba perdendo outros Eternos mais pra frente. Então eu fiquei abaladíssima, tá? Fiquei abalada, sim. Eu achei emocionantíssima, assim, esse momento da morte dela. Depois a gente vai ter uma conversa dela com o Ikaris, né, que é onde a gente vai descobrir quem o Ikaris realmente é. E ela vai, enfim, ela fala sobre a humanidade, sobre como ela se apaixonou por essa garra e essa vontade da humanidade, né, e como o momento onde os humanos se juntaram pra derrotar o Thanos, né, porque é aquilo que eu até falei isso no vídeo sem spoilers. Os Vingadores, a maioria deles, né, lógico, a gente tem alienígenas, pessoas de outros lugares, sim, mas a maioria deles era humano, né, antes de ter superpoderes, ou enfim, antes de construir, comprar os seus próprios superpoderes, né, Tony? Eu acho que foi muito legal e eu acho que esse debate, ele permeia o filme inteiro o tempo todo, né, em como a gente, com todos os nossos defeitos, com todos os nossos problemas, em como isso impacta esses seres e impacta a humanidade e impacta tudo de uma forma geral. Então, eu achei magnífico. E aí, acho que nesse momento também a gente tem um debate que é interessante, que era uma das questões que foi levantada, né? Por que que os Eternos, então, se eles estavam aí o tempo inteiro, por que que eles não ajudaram a combater o Thanos? E óbvio, a gente tem essa resposta inicial, que até a gente vê no trailer, né? Eles falando que eles não ajudaram, porque a ideia dos Eternos é que eles não interfiram com questões dos humanos, né? Mas, né, até então, o Thanos, ele ameaçava tudo, né? Tudo e todos. Então, assim, teoricamente, isso não era uma desculpa lá tão crível assim. Mas eu acho que quando a gente assiste o filme, a gente descobre que tem outras coisas por trás. Que a gente vai descobrir exatamente que a existência dos Eternos, né? E eles foram colocados na Terra exatamente pra estar ali e, lógico, acabar com os deviantes e tal, mas também porque depois esse planeta, a Terra e qualquer outro planeta que os Eternos sejam colocados, ele seria usado, né, e a fonte de poder dele seria usada para dar vida a um Celestial. Então, aí a gente descobre que, na verdade, a própria existência dos Eternos é questionada nesse filme. Eu acho que isso é muito interessante, eu acho que esse foi um plot twist que me pegou, assim, que eu não tava esperando, porque eu não tinha a menor ideia. Quando a gente vai chegando na metade do filme, eu tava tipo, tá, beleza, mas e aí, né? Pra onde que a gente vai com isso? E a gente descobre isso, e isso separa os Eternos, né? Porque tem Eternos que acham que eles não deveriam seguir com essa missão, né, que eles acham que é incabível você sacrificar aqueles milhares e milhões de vidas pra dar origem a essa criatura, ao mesmo tempo que outros entendem que esse é o ciclo da vida e sempre foi assim, e eles precisam que um Celestial nasça pra então que esse ciclo sempre continue acontecendo, né? Então outros planetas vão ser criados, outras civilizações vão ser criadas, enfim, então meio que é um ciclo eterno, e aí a gente vai ter a grande divisão ali que rola entre todos os Eternos. Esse pra mim foi um plot twist ótimo. E aí o grande clímax do filme vai ser como eles vão impedir, né, que o Celestial consiga emergir ali, né, do interior da Terra e, enfim, né, não destrua tudo e tudo mais. E aí esse é o momento onde a gente divide tudo, porque a gente descobre que o Ikaris, na verdade, ele matou a Jaqen e ele tá 100% disposto a matar qualquer pessoa no caminho dele pra deixar o Celestial nascer, né, tipo, ser criado. E aí, né, a Cersei, ela discorda veementemente disso, e a Jaqen, ela passou a liderança dos Eternos para a Cersei, né, então a Cersei fica responsável de cuidar, né, de, enfim, mandar em todos os Eternos. E aí, né, ela e o Ikaris vão acabar tendo uma briga aí, que eu acho que esse relacionamento não vai estar dando muito certo aí entre eles, né? Mas a gente vai ter uma divisão bem grande dos Eternos nesse momento, e aí vão ficar do lado da Cersei nesse momento, então, o Phastos, o Druig, a Makkari e a Athena, né, e a Cersei, eles estão ali empenhados em evitar que o Celestial apareça, e o Ikaris e a Sprite, né, que é a Duende, eles
vão contra, né? Então, na verdade, o Ikaris sai e a Sprite, ela decide ir atrás dele porque ela sempre foi apaixonada por ele e ele nunca deu bola pra ela porque ela vive no corpo de uma criança. E aí a gente também tem esse debate dela, né? Do porquê ela não pôde ser feita como qualquer um dos outros, porque ela foi feita daquele jeito e ela acabou não se adaptando na vida na Terra. Pra ela é muito mais difícil do que pra alguém que já é mais adulto, né? Ela nunca pode ficar no mesmo lugar por muito tempo. Então, enfim, ela não pode viver sozinha, né? Tem várias questões. Mas eu acho que esse é o momento, quando eles se separam, esse é o momento onde eu sinto que o filme, ele perde um pouco o ritmo. Eu acho que até ali ele tava indo super bem, eu acho que a gente tem os plot twists, eu acho que a gente tem essa exploração, né, dos personagens. Então, a Cersei, a Sprite e o Ikaris, eles vão atrás dos outros Eternos pra reunir eles, pra avisar que os Deviantes estão voltando. E a gente vai descobrir que os Deviantes, então, ressurgiram, né, e tudo mais, e aí eles vão atrás. Então, eles descobrem que a Jaque tá morta, depois eles vão atrás do Gilgamesh e da Athena, né, e também do Klingo, que é o personagem do Kumail. E o Klingo, primeiro assim, eu achei que ele foi a pessoa que mais se deu bem na Terra, né, porque a gente descobre que ele virou um ator de Bollywood super famoso, né, ele fica fingindo que ele é o pai dele, e o avô dele, e o tataravô dele, e ele, e aí, enfim, essa cena de introdução dele é maravilhosa. Eu gosto muito desse personagem do Klingo. Eu acho que no final do filme ele ficou subutilizado um pouco, tipo, eu acho que ele foi colocado ali como um alívio cômico, e eu particularmente amo o Kumail, eu acho que ele é muito engraçado, mas eu acho que teria sido legal de ver ele em algumas coisas um pouco mais dramáticas, né, ter exigido mais do personagem dele, eu acho que teria sido interessante, principalmente porque quando chega no conflito final ele fala, galera, não vou brigar com vocês, é nóis, e ele vai embora. Eu acho que é justo, entendeu? Não tem problema ele ir embora, mas eu acho que daí eu fiquei sentindo falta um pouco desse personagem. A gente tem o Gilgamesh, que infelizmente morre, e eu fiquei muito triste, porque eu adorava ele, e a amizade dele com a Athena, gente, sério, eu chorei muito na morte dele. Eu acho que nessa cena, Angelina Jolie entregou tudo quando ela tá lá com as cinzas dele, ela tá jogando, né, na água e tal, pelo amor de Deus. Eu tava chorando igual uma doida, eu achei muito linda essa cena. Eu acho que a Angelina Jolie é muito foda, porque cada um dos Eternos passa por uma jornada diferente dentro do filme. E a Athena, ela passa por uma jornada muito interna. Só que a Angelina Jolie é uma atriz tão talentosa que dá pra ver em tudo que ela faz, todas esses problemas que a Athena tá passando, né? Todas essas incertezas, a dor que ela sente de estar atacando as pessoas que ela ama, de não estar entendendo, de não ter a conexão com as memórias dela. Então, tipo assim, eu achei muito foda. A Athena é maravilhosa. Eu acho que o meu menos favorito foi a Sprite, né? Eu não gostei dela, ela me irritava muito, tipo, eu entendo que ela tem as questões dela, né, como eu falei, mas eu acho que ela me deixou muito irritada. O Druig era um personagem que eu tava pronta pra odiar, e ali na metade do livro eu fiquei rendida por ele. Ele é um porra, ele é um chato mesmo. No começo do filme ele fica tipo, eu quero mexer com os humanos, e daí ele vai e meio que faz um culto, eles vão até atrás dele, e ele não quer se juntar aos Eternos, ele não quer mais fazer isso, ele quer, enfim, viver a vida dele, mas eu acho que aos poucos a gente vai entendendo um pouco mais do personagem, das motivações dele, e particularmente no momento que ele e a Makkari se reúnem, é isso, sabe? Química, eles são perfeitos, olha, juro. Ele olha pra ela e fala, e aí, você sentiu minha falta? Ai, sério, eu quase morri nessa cena, gente, eu dei um berro no cinema. Então assim, maravilhoso, icônico, perfeito. Agora, o rei é ele, o Phastos. Phastos é absolutamente tudo, sério, ele é perfeito. A cena dele com a família dele, pelo amor de Deus, eu chorava, ele com o filho dele se despedindo, ele depois beijando o marido dele, pelo amor de Deus, foi tudo. E ele é maravilhoso. Depois, quando ele tá lutando com o Ikaris no final do filme, e aí, tipo, ele prende o Ikaris, e aí ele fala assim, você deve estar gostando disso, e ele fala, você não tem ideia, tipo assim, ele tá curtindo muito, finalmente, poder calar a boca do Ikaris. Ele é perfeito, entendeu? Phastos é perfeito, e ele também é o cara que faz a tecnologia, né, mexe com a tecnologia, faz as invenções e tal. Eu acho o poder dele maravilhoso. E aí, né, o que eu acho que pra mim me incomodou nesse final foi, a gente tinha muita coisa acontecendo, então a gente tinha o Celestial que tava surgindo ali dos confins da Terra, a gente tinha o Ikaris que tava disposto a interromper eles, de tentar interromper o Celestial, e a gente tinha eles que estavam tentando lutar com tudo isso, e em cima de tudo isso, a gente ainda tinha os Deviantes, e a gente tinha aquele único Deviante que era o líder, que era o Deviante que tinha matado tanto a Jaque quanto o Gilgamesh, e ele absorveu o poder, né, desses Eternos. E aí eles meio que evoluiu e virou uma criatura e tudo mais. E aí, eu acho que esse final, ele não ficou tão bem amarrado assim, né? Eu acho que eles pecaram um pouco, e eu acho que o ritmo, ele dá uma patinada, assim, nessa hora, porque começa a ficar muita coisa, né? Então, tanto na hora que o Deviante aparece, eu falei, nossa, é verdade, tem isso. E aí eu acho que as atenções ficam muito divididas no momento onde tudo deveria estar focado pra ser o mais épico possível. E eu também, particularmente, não gostei muito
do Druig não ter morrido. Eu fiquei triste que ele tinha morrido, né? Porque o Ikaris arremessa ele pra longe e tal. Só que daí depois ele aparece e fala, eu não posso mais lidar com isso, você que tem que resolver. E joga o bagulho na mão da Cersei e é isso, sabe? Então eu achei que esse momento, o roteiro começou a ficar meio tipo... Sabe? Eu acho que eles começaram a escolher caminhos estranhos pra resolução das coisas, né? Então eu acho que esse bololô aí, ele não me vendeu, assim, eu não consegui. Eu acabei, tipo, ficando meio uou, tipo, o que tá acontecendo? Então eu acho que esse terceiro ato, ele é fraco. Eu acho que o primeiro e o segundo são incríveis, a construção de tudo, a explicação, os personagens, as cenas de luta são maravilhosas, 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 maravilhosas. E a partir do momento que ele chega ali pro ápice do final, a batalha épica, eu acho que ele dá uma patinada, entendeu? Mas ainda assim, tem alguns momentos legais, eu acho que a Makkari e o Phastos lutando contra o Ikaris, perfeito. Athena, depois contra o Deviante também é muito bom, mas eu confesso que eu acho que essa parte ela ficou meio estranha dentro do filme. E aí, enfim, né, no final eu acho que a resolução é legal, eu gostei que eles acabaram se conectando todos e conseguindo parar, né, a criação desse Celestial e tudo mais. Claramente as coisas não terminaram, né, eu sei que tem muita gente que não gostou muito, que teve, tipo assim, teve o clímax e tal, e aí ficou meio aberto. Eu particularmente gostei, né, porque depois no final a gente vê, né, que a Cersei tá lá depois com o Dany e tudo mais, a gente acha que vai rolar, né, um negocinho ali, mas não rola, ela vai embora, ela é levada embora, na verdade, né, então a gente fica meio assim em aberto, né, porque ainda tem coisas pra resolver, mas eu achei que, como um filme de origem, né, porque querendo ou não, ele é um filme de origem, ele definitivamente não é um filme de origem do mesmo formato que a gente tá acostumado, né, então ele é um filme de origem diferente, mas ao mesmo tempo ele é um filme de origem, eu acho que é muito bom que ele fuja dessa ideia, né, enfim, do jeito que a gente costuma ver de filmes de origem, e eu acho que ele precisava introduzir esses personagens, e eu particularmente gostei muito dessa introdução, porque ela foi cheia de ação, cheia de momentos incríveis, com personagens que são muito, 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 muito bons, personagens extremamente diversos, né, então é muito legal que a gente tem uma das Eternas, que é a Makkari, que é surda, então ela se comunica com linguagem de sinais, então assim, é muito legal, é tudo muito legal, eu acho que o filme em si, ele é muito bom, eu sinto que no final ele patina um pouco, mas ainda assim, eu acho que o resultado é ótimo. E eu fiquei muito animada porque a gente já sabe que vai ter mais Eternos, então tô super curiosa pra ver o que mais a gente vai ter, né, de Eternos, principalmente porque a gente teve 2 cenas pós-crédito, e as 2 cenas pós-crédito ajudam a soltar ainda mais pontas do que a gente pode ver no futuro dos Eternos. Então, vamos falar um pouquinho sobre as cenas pós-crédito, vou tentar ser breve, mas eu não prometo nada, vamos lá. A primeira cena pós-créditos é a cena que vazou na internet, né, na verdade um crítico gringo, ele assistiu ao filme antes, né, lá fora eles assistem antes, e daí ele simplesmente postou no Twitter que o Harry Styles estava na cena pós-créditos. E hoje, agora, nesse momento, eu posso dizer com todas as palavras, isso é verdade, e eu surtei muito, tipo assim, muito. Eu já sabia o que esperar? Sim, já sabia. Mas ainda assim, eu acho que eu não tava nem um pouco preparada pra ver o Harry Styles de verdade ali, entendeu? Realmente, ele tava ali. E já tinham havido alguns rumores, algum tempo atrás, de que o Harry Styles estaria na Marvel, de que tá. E já sabia, né, os rumores especulavam que ele seria o Eros, que é o irmão do Thanos. Mas eu não tava pronta. Eu não estava pronta. Então a Makkari e o Druig, eles vão com a nave deles, eles saem da Terra, né, e deixam a Cersei, a Sprite, o Klingo e o Phastos ficam na Terra, então eles vão se separar. E aí eles estão ali, né, e eles estão vendo que eles não... faz tempo que eles não têm contato com os Eternos que ficaram na Terra, eles estão começando a ficar preocupados. E aí, de repente, rola um negócio ali, surge uma pessoa, e na hora que ele fala... Eu já sabia que era, eu falei, meu Deus. Meu Deus. E aí o Harry Styles aparece e ele é mesmo Eros. E aí ele fala, eu vou ajudar vocês e tal. É isso a cena, é só isso, entendeu? Mas a cena é mais longa do que eu achei que seria. Eu achei que ia ser uma coisa tipo assim, pá, só a cara dele e aí acaba. Mas ele fala, eles conversam e ele fala, eu vou ajudar vocês e tal, eu sei o que tá rolando e... Meu Deus do céu! Juro, zero condições. Eu surtei muito, mas tipo assim, muito mesmo. Eu tava com uma amiga, eu batia nela e falava, pelo amor de Deus, ela bate em mim, puta merda, juro. É isso, entendeu? Eu sou uma pessoa 100% normal, nem um pouco emocionada, entendeu? Já tem várias coisas falando, entendeu? Que vai ter provavelmente o filme dele, que ele assinou um contrato de sei lá quantos filmes com a Marvel. Eu nem acredito, juro. Isso é absolutamente tudo. Então é isso, entendeu? Às vezes
vezes a gente tem que se deixar surtar um pouco pelas coisas que acontecem. Mas vamos falar da segunda cena pós-créditos, porque ela também é importante, né? Então no filme a gente tem o personagem do Kit Harington, que é o namorado humano da Cersei, e que não é um boy lixo até então, é o Dane. E ele, enfim, eles falam ali brevemente sobre a família dele, né? Ela dá um anel, fala, é da sua família, nananã. E aí ele decide pesquisar sobre a família dele, e aí ele fala que ele descobriu uma coisa sobre a família dele, né, no final, que não era exatamente o que ele tava achando que ele ia descobrir e tal. E aí a Cersei é levada, e aí, tipo, a gente fica, tá, e aí? E a segunda cena pós-créditos mostra ele abrindo o que seria uma caixa, que provavelmente tem a ver aí com a família dele, né, que é exatamente o que ele descobriu. O Dane Whitman, que é o personagem do Kit Harington, nos quadrinhos ele é conhecido como Cavaleiro Negro, e exatamente essa cena a gente vai ter essa conexão, né, do início dele entender que ele é essa pessoa, ou enfim, que a família dele vai acabar transformando ele nessa pessoa. E essa cena também tem conexão com uma série, que é a Cavaleiro da Lua, que vai rolar também no Disney Plus, né, que também tá dentro do MCU, e que provavelmente já vai ser a conexão dos Eternos e do personagem do Kit Harington com essa série. E aí, provavelmente, né, a gente vê que ele tá ali, ele abre a caixa, e daí tem uma espada, né, e ele põe a mão e a espada parece que tem uns poderzinhos ali, ela parece mexer. Então, provavelmente, se eles forem seguir mais ou menos como são as coisas nos quadrinhos, essa espada deve ser a espada de ébano. A gente só não sabe o que vai acontecer com esse personagem, qual é o caminho que ele vai seguir, né? Porque o Dane, ele é um personagem que durante o filme, ele se mostra muito assim, ele sabe que existem os super-heróis e tal, ele até questiona, né, se a Cersei realmente ela é uma feiticeira tipo o Doutor Estranho, né? Tipo, e aí ela fala, não, claro que não. E no final, ela meio que é, né? É tipo o Doutor Estranho, mas ela tem os poderes também, né? Então o personagem dele é meio debochado nesse sentido, né? Ele tem essa veia, tem essa conexão de pesquisar sobre, então talvez ele vá descobrir coisas sobre a família dele, né? E sobre esse passado, e provavelmente isso vai fazer conexão aí com a série do Cavaleiro da Lua. E aí a gente vai ter que esperar pra ver qual que vai ser a do personagem dele dentro do MCU, né? E dentro da série, e enfim, no possível próximo filme dos Eternos, né? Mas então é isso, essas são as cenas pós-crédito. Eu gostei porque elas foram relacionadas com o filme e ao mesmo tempo elas abriram, assim, tipo, caminhos, né, pra conectar. Particularmente eu acho que se você nunca assistiu nenhum filme da Marvel, você vai assistir Eternos, você vai entender. Lógico, vai ficar algumas coisas que você não vai entender, algumas piadas, óbvio. Mas eu acho que o filme, ele funciona sozinho. Mas eu acho que agora a gente vai começar a ver como esses personagens vão, né, se mesclar com os outros personagens da Marvel que a gente já conhece. Então, tô bastante curiosa pra ver o que vai rolar a partir disso. Então é isso, esse foi o meu surto de hoje sobre os Eternos. Quero saber o que vocês acharam do filme. Então, se você já assistiu, me conta aqui. Conta se você surtou nessa cena pós-crédito, porque, pelo amor de Deus, eu tava passando mal, quase desmaiando. Não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.